Foi pra casa? Não. Ó, isso você não precisa ficar com ele direto. Nenenzinho, nenenzinho. Eu vou Nenenzinho, embora. nenenzinho. É outro nenenzinho ali. Esse é um Nenenzinho, show. nenenzinho, Eu tinha como é gente. que fala. Ai, que nenenzinho, 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 nenenzinho. Nenenzinho, nenenzinho. É, trata como eu. Deve estar, né, tadinho? Tadinho, neném. Tadinho, neném. E tadinho, nenenzinho. Nenenzinho, nenenzinho. Eu já tinha 10 dias que eu tava lá. Eu tinha acabado de sentar aqui. Aí, ó. Eu sentei perto da janela. Isso daqui começou a cair água em cima de mim. Caiu em cima do meu telefone. Respingou na minha bolsa. Tava secando agora meu braço. Cara, olha aqui. Há tempo de estragar meu telefone, né? O telefone geralmente não pode pegar água, que gotinha caindo, ó. Tá vendo? Aí eu falei com o moço assim, eles têm que sinalizar isso, né? Pra pessoa não tentar. Porque não é uma passagem barata, entendeu? Mas aí o cara assim reagiu assim com aquela indiferença, tipo, é assim, como quem diz assim, é assim mesmo, não tem como a gente ficar sinalizando. Eu, tá bom, obrigada. Ó, tá vendo, pingar? Qualquer hora que passar, por exemplo, assim, quebra-mola, o homem falou, que a gente acabou de pegar esse ônibus. Acabaram de pegar o ônibus na garagem, né? Mas, tipo, eu avisei, não é querendo culpar ninguém, mas, tipo assim, então, né, que avise pra ninguém sentar, ou então que avise pro próximo motorista, entendeu? É só aquela questão de informar as coisas pra não prejudicar as pessoas. Imagina, eu fiquei um tempão fazendo cabelo hoje, porque meu cabelo tava horrível de uma semana que eu não lavava, né? Aí, já pensou se tivesse caído em cima da minha cabeça essa água? Oxe. Olha, viu a chuva que veio? Olha aqui, olha a minha bolsa. Caiu na minha bolsa. Mudei de lugar. Eu ia ficar ali, me molhando. Oi, gente, hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto. Estou numa correria aqui, estou indo de fora. Estou numa correria aqui porque vou encontrar com meu compadre. Ele vai fazer uma cirurgia e eu vou acompanhá-lo. Eu tenho 10 minutos para chegar na porta da Associação dos Cegos, que é uma cirurgia de visão que ele vai fazer, mas eu tô perto. Ontem eram umas 11 e pouca da noite. O meu primo mandou mensagem perguntando se eu podia ir com meu compadre, que ele queria, né? Mas meu primo tá internado. Ele passou mal. Ele tá assim, pelo que ele me descreveu, teve aqueles sintomas de dengue, né?
febre, dor no corpo e tal. Mas aí ele tá internado, fizeram exame de sangue. No exame de sangue deu uma infecção. Então assim, aí ele tá lá. Aí eu vim pra cá pra acompanhar meu compadre. Oh, Maico. O que você tá esperando? Hein, Maico? O que você tá esperando? Ei. Lola, o que você estava fazendo aí, dona Lola? O que a Lola tá fazendo aqui? Hein? Hein, Lola? Botosa. Olha a cidade ali embaixo, ó. Cheguei. Então, acabou que eu cheguei numa hora boa em que a infectologista veio falar com meu primo. Aí agora eu tive que dar licença pra ela examinar ele. Eu tava o dia inteiro esperando a mamãe voltar pra poder dormir. Porque eu não durmo se minha mãe não estiver aqui, não. Eu durmo mesmo. Eu tô aqui agora dormindo muito. Porque minha mãe voltou pra casa. Se a mamãe não volta pra casa, eu fico acordada o tempo todo, olhando do lado pro outro. Cadê minha mamãe? Cadê minha mãe? Mamãe. E eu não tenho como telefonar pra minha mamãe. Aí eu fico aqui, ó, desesperada. Agora, ó, a mamãe faz assim, ó. Mas se o Vascar ficar, tenta acordar o Vascar não acorda não. Porque o Vascar fica agora, tem a mamãezinha dele perto, aí ele não precisa de eu acordar. Porque ele tem uma mamãezinha coladinha com ele. Aí agora ele fica em paz. Agora ele sabe que ele pode dormir em paz. Tudo, viu? Eu não acordo. Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto. Aí o que eu estou fazendo aqui finalizando mais uma caixa que eu tô encapando, né? Aquelas caixas que eu encapo com saco de ração. Já era pra eu ter finalizado essa, mas como eu saí ontem e tal, né? Acabei deixando a caixa ali até mais tempo ali secando do que o normal. Mas hoje eu já termino. Essa é uma caixa que é só para colocar colas. Eu já tinha uma para isso. Colas o quê? Cola Alma Super, que é essa que eu utilizo muito, estou utilizando agora para, né, para plástico. Cola branca, cola Durepox, todos os Durex, todas as fitas, né, colantes, tudo que eu usar assim para colar, eu vou colocar dentro dessa caixa. Aí eu já tinha feito uma outra caixa para isso, porém, como a cola branca que eu uso é aquela de 1 litro, que é grande, né, que é mais alta, a caixa que eu fiz estava pequena. Tipo, ela estaria muito boa se fosse para vidros de cola menores, né? Aí o que acontecia? Ficava todas as coisas dentro dessa caixa de cola, mas aí ficava os vidros de cola de 1 litro separado, fora, em outro lugar. E a ideia é o contrário, né? A ideia
é poder colocar todas as coisas, né, que são a mesma coisa, tudo na mesma caixa. Pra quê? Pra não sumir. Pra na hora que você... eu preciso de tal coisa. Você saber exatamente em que caixa que o negócio está. Então, estava me incomodando isso. Eu ter a caixa para as coisas que são as colas, mais os vidros de cola branca, que eu utilizo pra caramba, não terem um espaço para eles. Então agora eu tô fazendo uma caixa que é um pouco mais alta para poder caber tudo. Levantei a câmera, mas continuo aqui embaixo na perna, apoiando aqui para fazer a colagem da tira, né? E aí conversar com vocês. Meu primo vai receber alta, graças a Deus. Eu não sou uma pessoa muito expressiva, assim, emocionalmente, sabe? Não sou aquela pessoa muito afetuosa, que fica dizendo eu te amo, essas coisas assim, sabe? Não, eu não sou, não é da minha natureza, eu não sou assim. Mas, assim, uma das pessoas que eu mais amo, de fato, assim, nessa vida, é esse meu primo, que é como um irmão pra mim. E aí ele já passou por e ele é um ano só mais velho que eu, sabe? E ele já passou por várias questões de saúde, sabe? Muito preocupantes. Na verdade, porque, tipo assim, ele sempre fez muitas coisas, assim, por exemplo, fez a bariátrica, fez a abdominoplastia, teve que fazer uma cirurgia de coluna. Então, pelo fato de que eu eu nunca fui internada. Eu nunca quebrei um braço ou uma perna, sabe? Então, assim, eu poucas as vezes tive questões, assim, médicas. Tenho uma alergia fortíssima, né? Uma intoxicação ao amendoim, que se eu comer amendoim eu morro em 3 horas se não tomar o remédio. A injeção. Mas não sou de ter muita coisa. Desses últimos anos no Brasil, eu comecei a ficar muito doente. Tive muitas coisas. E aí aquela coisa de você ficar indo para médico direto para ver o que é que você tem, que dores são essas. Eu tenho muito comigo, assim, de que é tudo muito questão emocional, sabe? Que me causou essas dores, né? Mas fato é que aqui eu comecei essa coisa de frequentar muitas coisas de médico e tal, mas não é algo que, assim, que faça parte da minha rotina. Eu tava ontem pensando, gente, eu fiquei besta de pensar que eu morei 13 anos fora do Brasil e que eu não fui, e nesses 13 anos eu nunca fui num hospital. Eu tava pensando isso, sabe? Se as pessoas me perguntarem, onde fica uma livraria em tal cidade, assim, que você morou? Onde fica uma discoteca? Onde fica um café, um restaurante, isso, aquilo? Eu sei tudo. Mas eu falei, gente, eu não sei onde é que ficam os hospitais. Eu não sei. Por quê? Porque eu nunca fui. Você não ia no médico? Eu fui uma vez num posto médico, muitos anos atrás, no ano 2000. Depois, eu ia, por exemplo, para ginecologista, que é uma vez ao ano, e eu só ia, a verdade, eu só ia de 2 anos na altura. Aí eu ia numa ginecologista particular, às vezes fazia um exame de sangue, assim, geralzão, para saber como é que estavam as coisas. Mas eu vou te confessar, geralmente quando eu dizia assim, eu quero saber como é que estão as coisas, fazia o exame mais completo que tinha de sangue. Mas eu queria saber era como é que se estava tudo ok com colesterol, né? Se não tinha alguma diabetes, coisa, por causa aquele eterno medo de engordar e tal. Então, às vezes, nutricionista eu ia bastante. Então, às vezes, tinha que fazer essas coisas assim, mas assim, vou no médico porque eu fiquei doente? Não.
Ou então, outra coisa também que eu notei é que eu nunca fui visitar ninguém no hospital. Mas por quê? Porque as pessoas que eu conhecia, e olha que eu conhecia gente pra caramba, eu até posso dizer que lá eu conhecia mais gente do que eu conheço aqui, porque eu era mais sociável, né? Mais jovem também, cheia de esperanças na vida. Com quase um positivismo, né? Uma positividade tóxica. Então, conhecia gente pra caramba. Então, assim, não, nunca aconteceu de alguém ficar internado e eu ter que visitar, enquanto que aqui é algo bem frequente, né? Então, eu costumo até achar que algumas coisas é muito em função justamente quando eu falo que é em relação à parte emocional, eu penso assim, talvez porque quando você está sua vida está mais tranquila, você tem realmente menos problemas, né, de saúde. Então, assim, eu não me recordo realmente lá de ter ido, de onde ficam os hospitais, não faço nem ideia. E é aquela coisa também, quando você não espera que algo aconteça, porque não aconteceu de fato, né? Por exemplo, eu ia viajar para algum lugar, ia para outro país. Tudo bem eu pensar assim, eu tenho que saber onde fica um consulado, né? Porque vai que o país para onde que eu tô indo tem alguma guerra, alguma coisa assim, né? Eu preciso de saber onde fica o consulado. Mas eu não ia pensando, e se eu adoecer nessa viagem internacional e precisar de ir num médico? Onde será que ficam os hospitais? Nunca me passou pela cabeça saber onde ficam os hospitais. Então, assim, enquanto que aqui parece que gira muito em torno disso. O que eu já fiquei doente aqui, às vezes, sei lá, em um ano, é muito. Não, nem se compara. Porque eu ia falar assim, é muito mais do que eu fiquei doente em 13 anos fora, mas sabendo-se que eu. São muito pouquíssimas as vezes que eu fiquei doente quando eu morava fora, então não dá nem pra comparar. Mas viajei, né? Saiu um pouco do assunto. Fato é que, então, o meu primo, ele fez aqui várias. Ele tem uma. Ele é mais habituado, digamos assim, com essas coisas médicas, né? De tal, já ficou internado outras vezes, né? Mais familiarizado, digamos assim. E daí, apesar de eu não ser uma pessoa de demonstrações em palavras, né? Ele é uma pessoa assim que eu tinha muito medo, sabe? Fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa. Qualquer coisa que aconteça, assim, eu fico com muito medo, porque ele é uma pessoa, assim, porra, do bem pra caramba, assim, uma das melhores pessoas que eu tive a honra, né? Felicidade do Papai do Céu ter me colocado na Terra pra conviver com. Bom, mas aí foi uma infecção que deu no pulmão direito dele. E a médica falou que ele pode então se tratar em casa. Então amanhã ele deve ter alta. Ele só não teve alta hoje porque a médica, a infectologista, precisava primeiro de um parecer da pneumologista que não estava lá. Aí a pneumologista apareceu, deu o parecer, só que a infectologista já não está lá. Então ela só deve estar amanhã para assinar essa alta. Aí a princípio eu amanhã vou em Juiz de Fora para resolver pela encomenda do meu primo, que ele tinha feito antes disso, né? Então, só para buscar isso para ele, porque muito possivelmente ele não vai receber, mesmo que receba alta cedo, né? Vai querer sair e ir para casa, né? Não vai querer ter que sair para resolver coisas assim. Aí eu aproveito também, isso se eu for, né, amanhã, aproveito também e resolvo algumas coisas que eu gostaria de resolver em Juiz de Fora e que ontem não deu, porque eu fui direto para encontrar lá com o meu compadre. Até pensei, é um remédio que eu tenho que comprar para minha cachorra, sabe? Só que acabou que ontem não deu. Mas aí se eu for amanhã,
eu resolvo isto lá amanhã. E aí, sobre o meu compadre, ele foi uma cirurgia para catarata. Então, eu fui com ele, acompanhei ele. Depois eu fui pra casa dele, né, pra ele, né, sozinho pra casa. Fomos no Uber lá aproveitei e peguei algumas coisas lá pro meu primo, pra levar lá pro hospital pra ele. Aí hoje eu já falei com o meu compadre, e ele falou que ontem, na hora que tirou o curativo, assim, sentiu muita luz, assim, a luz estava incomodando o olho, estava doendo um pouquinho. Mas que depois ele dormiu, que hoje ele já está muito bem, já não tá com dor no olho. Ou seja, vai ter uma recuperação muito rápida, graças a Deus. Então, assim, fez a cirurgia em um olho. Aí agora dia 2 ele tem uma consulta. E aí depois ele vai fazer a cirurgia no outro olho. Quase 2 da manhã. Crianças dormindo, chuvinha lá fora. E aqui, ó, a caixa tá pronta. Ela só tá secando um pouco por dentro, porque teve uma colagem com cola branca que soltou uma coisinha, e aí um pedacinho, né, da caixa de leite, né, que eu forro por dentro. Aí eu colei agora um pouquinho com a Alma Super, mas coloquei uns pesos e basicamente está pronta mais uma caixa. Ali é o Milton, o último Milton, que está só colando a parte de trás. Mas é isso, ó, praticamente mais uma caixa pronta. Essa é uma caixa para colocar as colas, conforme eu falei. Vou deixar escolando. E eu tenho que dormir, porque eu vou acordar às 5, são 2 horas, né? Eu vou acordar às 5 e pouca, porque para eu sair eu tenho que cuidar das crianças primeiro, e tem uma coisa que é esse negócio de chuva me atrapalha muito. Mas pronto. Eu vou finalizar o vlog. Num dos próximos eu mostro essa caixa sendo usada com as colas dentro, porque agora eu vou deixar escolando um pouquinho. E eu vou dormir e vou já editar esse vídeo. Pra quê? Pra eu ficar com espaço pra eu gravar em Juiz de Fora, que amanhã, quer dizer, hoje, daqui a pouco, tô indo pra Juiz de Fora. Mas é isso. Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo. Beijinhos, tchau, tchau.